Cai o número de eleitores jovens entre os 16 e 17 anos de idade. Entre os motivos apontados estão a falta de campanhas de alistamento e o desinteresse pela política. É uma realidade nacional, segundo a Justiça Eleitoral. E em Montes Claros, o índice de redução é de mais de 40%. No Brasil, os jovens de 16 e 17 anos aptos a votar somavam 2.390.000 em 2010. Este ano, são 1.638.000. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, houve uma redução de 31%. Na idade de 16 anos, quando é facultativo tirar o título eleitoral, a queda é ainda maior, de 900.000 para 480.000 no mesmo período, 47% a menos. Em Montes Claros, em 2008, eram 1.297 eleitores com 16 anos. Em 2010, 1.542. E em 2012, o número cresceu, chegou a 1.573. Para a Justiça Eleitoral, o aumento neste período foi devido a dois motivos. Houve eleições municipais e também uma campanha de alistamento. Houve um projeto da Assembleia Legislativa em parceria com a Justiça Eleitoral, levando uma caravana a vários municípios e fazendo os títulos. Eles levaram um ônibus, né, que levaram os computadores, as máquinas, e nós fizemos os títulos em várias escolas. Isso em virtude das eleições de 2012 serem municipais, o que faz com que os candidatos, eles estando mais próximos da população, incentivam mais a participação dos jovens na vida política, fazendo com que eles procurem vir ao cartório para se alistar. Já de 2012 para cá, o número de jovens montesclarenses que se alistaram aos 16 anos despencou, de 1.573 para 655 em 2014. Em Montes Claros, a redução no número de eleitores com 16 anos foi de 41,64% das últimas eleições até este ano. E uma das causas apontadas é o desinteresse do jovem pelo voto. Hoje os jovens estão preferindo manifestar, buscar os seus direitos, do que delegar a outros a serem representantes e serem representados deles. Ou seja, eu prefiro ir para a rua, apontar, buscar os meus direitos, do que delegar, do que dizer, dar meu voto para ser representado. Isso é facilmente percebido nas ruas. Qual a sua idade? 16. Você tem título eleitoral? Não. Não tirou por quê? Não sei. Tem interesse, não? Não. E você acha que está valendo a pena votar? Não. Nos últimos 2 anos não houve campanha de alistamento eleitoral na cidade voltada para os jovens, mas aos que se interessam desde cedo pelo destino do país. É o caso de Vitória, de 16 anos, aluna do 3º ano do ensino médio. Recentemente a gente estudou uma pesquisa aqui em sala de aula que os jovens de hoje em dia, no Brasil, são menos interessados e têm menos desejos revolucionários e menos interesse político e com as questões políticas do que os jovens da década de 60, de 70 ou 50. E que isso é um número preocupante. A estudante defende que os jovens se interessem mais pela política. Nós temos jovens conscientes, jovens que querem fazer um voto consciente, que querem participar da construção de um país melhor, de um futuro melhor para o nosso Brasil. Então nós temos que começar hoje a nos interessar por essas questões políticas. E ela reforça o recado aos colegas da mesma idade. Daqui a alguns anos nós seremos os adultos, nós seremos os responsáveis, não que não sejamos agora, mas seremos mais ainda responsáveis pela construção de outros jovens que, assim como nós, espero que se interessem mais pela política e pela situação do Brasil. Tem toda a razão. E nós convidamos um cientista político para falar mais sobre o perfil do eleitorado, Gelison Ferreira Silva. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença. Para começar, qual que é a importância da participação do jovem no processo eleitoral? Bem, na democracia, né, a dimensão eleitoral, né, da democracia ela é muito importante, porque é a participação eleitoral, o voto, que dá legitimidade para as instituições, ou seja, que autoriza as instituições políticas a atuarem. Então, uma participação muito baixa significa também uma baixa legitimidade dessas instituições, ou seja, os cidadãos não estão autorizando ou então não estão satisfeitos
com o desempenho dessas instituições. Ou seja, uma democracia, ele precisa da participação de todas as faixas etárias, né? Seria isso? Certamente, né? Na democracia, o que autoriza as instituições representativas, principalmente no regime democrático, é o voto. Então, se não há esse voto, ou se o índice de participação eleitoral ele é muito baixo, há um sinal claro, né, de que os cidadãos eles não estão satisfeitos com o desempenho das instituições políticas. Ok. Agora, os números realmente chamaram a atenção, né? Uma redução muito grande. Como a gente pode explicar isso? Eu acredito que são 3 fatores, né, que podem explicar essa baixa participação. O primeiro deles tem a ver com a questão demográfica, ou seja, uma mudança no perfil populacional. Você tem uma redução da taxa de natalidade, também um aumento da expectativa de vida da população em geral. Isso faz com que haja mais eleitores idosos do que anteriormente e menos jovens, né? Porém, isso é apenas parte da explicação, porque o índice da baixa de participação ele é muito alto agora, né? Quais seriam os outros fatores? Os outros fatores seriam, já colocado pela reportagem, que é talvez uma campanha fraca, né, para o alistamento. E o terceiro motivo seria justamente essa percepção da parte dos jovens de que as instituições políticas elas não estão atuando de maneira satisfatória a solucionar ou atender, né, as demandas que esses jovens eles enfrentam no dia a dia. Então isso acaba gerando uma insatisfação e, consequentemente, baixa participação, especialmente as instituições representativas. No caso dos partidos e dos legislativos do Brasil, são as instituições políticas que recebem um maior grau de desconfiança, né? Apenas 30%, não chega a 30% da população brasileira que confia nas instituições nessas instituições. Agora, e esses escândalos políticos que a gente acompanhou nos últimos tempos, mensalão, isso também reflete na percepção do jovem, na vontade do jovem participar da política? Não é o fator mais importante. As últimas pesquisas mostram que isso tem impacto, mas não é um impacto tão forte. O principal impacto é uma má avaliação das instituições. A insatisfação com as instituições leva os indivíduos a acreditar que não vale a pena participar. Agora, só para a gente finalizar, os jovens que vão votar nas próximas eleições, onde eles podem buscar informações relevantes e verídicas? Porque a gente tem acesso a todo tipo de informação. Onde buscar essas informações? Que órgãos? Uma fonte bastante interessante são as próprias casas dos legislativos, né? O jovem ele pode entrar no site da Assembleia, do Senado, do Congresso, fazer um cadastro e acompanhar aqueles deputados, acompanhar o trabalho daqueles deputados que ele tem algum tipo de interesse. E aí ele pode acompanhar frequência, projetos que são aprovados, e ele pode avaliar que parlamentar se comporta de maneira desenvolve projetos que atendam ao seu interesse. Ok. Muito obrigada pela presença, pelas informações. Tá? Boa tarde. Boa tarde, obrigado.